Aí, pessoal, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que vocês deram de a gente poder fazer esse trabalho legal. A gente ficou com um número bem grande até de alunos que fez as propostas, isso é muito legal, o professor adora essas coisas, né? Então, nós temos aí um número grande de alunos que fez a redação, isso é bem legal, o professor gosta disso, ele quer se ver impactado pelo assunto, quer ver o aluno trabalhando, né? Isso é mania de professor. Agradecer a vocês também o fato de que vocês foram um verdadeiro laboratório à medida que a gente pôde examinar as redações de vocês detalhadamente e verificar as dificuldades que vocês apresentaram e poder traçar, enfim, aquilo que eu gosto de fazer, né? Poder traçar, é o que eu faço há tanto tempo, poder traçar um paralelo das dificuldades de vocês e o que a gente pôde constatar é o que eu quero aqui passar para vocês, que é um fechamento desse papo que eu acho que é importante. É didático e o professor pensa dessa maneira, com didatismo. Até eu fiz uma colinha aqui, se vocês me permitirem, sobre algumas coisas importantes, tá? Então, o primeiro aspecto que a gente nota é que eu estou diante da maior parte desses alunos com alunos daquele nível intermediário de nota, que vai de 800 a 900. O que isso significa dizer? Esse aluno já passou por aquela primeira etapa, que eu chamo a primeira etapa, que é você superar a C4 e a C5. Esse aluno de 800 pontos, 880 pontos, ele percebeu que a C4 e a C5 são 200 pontinhos que você tem ali. Porque é um trabalho mecânico, é um formuláriozinho, você preenche ali os nexos, as conjunções, as ligações entre os parágrafos e dentro dos parágrafos, né, entre parágrafos e intraparágrafos, como o Enem chama. Você usa pronomes relativos, conjunções subordinativas, isso eu tenho apontado para aqueles alunos com os quais eu tive a oportunidade de conversar também, a sofisticação da sintaxe, isso também é importante no C4, legal, garante 200 pontos na C4. A C5 são 5 elementos, não precisa ter criatividade, a gente já viu isso também, então a primeira coisa para arrancar é precisa garantir esses 400 pontos, 200 C4, 200 C5. É a primeira coisa, não adianta viajar em outras coisas. É a primeira etapa. Ou seja, o trabalho da redação é um trabalho que você vai galgando degraus. É isso que eu quero que vocês percebam agora. Então, o primeiro degrau a ser cumprido é esse. Cumprimos essa etapa, garantimos esses 400 pontos que são tão importantes, a gente vai, então, para a segunda etapa. A segunda etapa, então, é aí que nós entramos, né? Que é quando você, então, já começa a chegar à casa dos 920, 940, 960, que é justamente conseguir superar as dificuldades. Primeiro, do C1. C2 e C3. Vamos começar com o C1, que é a questão da gramática. Como é que a gente trabalha a gramática? Eu tenho que trabalhar a gramática de acordo com a dificuldade que você apresentou. Então, não adianta a gente... vamos rever todas as regras de pontuação. Tem que ver o que você está errando. Por isso, o meu trabalho ele é focado na dificuldade do aluno. Por isso, a correção da redação ela tem que ser detalhada. Eu tenho que retornar para você quais os erros de gramática que você está cometendo, para você trabalhar nesses erros. É lógico que quanto mais você vai semanalmente fazendo redações, outros problemas vão aparecer. E é assim mesmo que a coisa é construída. Legal? Mas a construção na gramática ela tem que ser focada nos seus problemas. Então, estou errando pontuação. Professor, vê para mim um livro que eu possa estudar pontuação. Não, você não tem que estudar toda a pontuação. Você tem que ver o que você está errando para a gente, então, prescrever o remedinho direto para o seu problema. É um remedinho. Então, vamos lá, qual é o remedinho que a gente tem que fazer, né? O aluno tem dificuldade de pontuação? Bom, isso remete à sintaxe. Ele tem que verificar a construção da frase, onde está sujeito, onde está verbo, verificar a questão dos objetos e trabalhar um pouquinho mais, afinar a questão da sintaxe. Eu estou dando um exemplo, né? Ele está colocando a vírgula entre sujeito e verbo, ele está sem noção de sintaxe, ele está pontuando pelo ouvido, né? Então, deu a pausinha, mete a vírgula, legal? Há algumas questões pontuais, por exemplo, eu peguei alunos que estão usando conjunção, porque, visto que, já que, e colocam a vírgula depois da conjunção. A vírgula é antes da conjunção, separando orações. Isso é fácil de resolver. Legal? A outra etapa, a mais afinada, depois de a gente cumprir isso, depois de a gente resolver esses problemas, é você melhorar a sintaxe, melhorando a pontuação, sofisticando a pontuação, ensinando o aluno a usar o ponto e vírgula e os 2 pontos. Legal? Que vai ter uma função de coesão textual, vai ajudar na argumentação, vai ajudar em tudo mais. Legal? Mas aí é a última etapa. Tá bom? Então, você perceba que são etapas. Primeiro, a gente tem que resolver os problemas que o aluno está praticando. Então, se o aluno tem 9 erros, 8 erros, a primeira etapa que a gente faz você vê que tudo tem didática, tem caminho, tá? É diminuir para 5 erros, vai baixando. Tentar controlar o aluno naquela margem dos 2, 3 erros, para ele ficar naquela fronteira
Legal? E aí, gente, isso é muito desempenho do aluno na hora da prova, porque na hora ele pode estar nervoso, ele pode passar por 2, 3 errinhos, e aí ele vai perder os 200 pontos, ele só pode ter 2 desvios. Legal? Bom, ele não pode ter erro de truncamento nem justaposição, que é, por exemplo, colocar ponto onde era vírgula, vírgula onde era ponto. Esse é um problema que ele só tem uma, se ele tiver um erro, ainda está concorrendo a 200 pontos. Então, eu peguei um outro aluno com problema de truncamento e justaposição, que é o problema sintático. Truncamento. Ele pega, trunca, bota um ponto quando o período deveria continuar. Ou justaposição, ele bota uma vírgula quando seria um novo período. Isso aconteceu em raros casos, tá? Esse tipo de problema sintático ele não pode cometer. O aluno, 900 pontos, não faz truncamento nem justaposição. O aluno, 900 pontos, não erra o uso do onde, por exemplo. Quando você erra o uso do onde, você está sinalizando para o avaliador, são sinalizações que você dá ao avaliador. O avaliador está buscando sinal para em que caixinha ele vai colocar você, né? Você erra o onde, por exemplo, ou coloca vírgula antes de sujeito e verbo, você está mostrando para aquele avaliador que você não é um aluno 960, 920. Né? Você não está nessa casinha ainda, legal? Então, são sinalizações que você dá ao avaliador. Passada a etapa da C1, nós vamos para a C2, que é o repertório. Então, vamos pegar, eu corrigi várias redações aí de alunos de 2021, e aí o que a gente viu lá? Você tinha que, basicamente, cabeça do avaliador, né? Qual era a proposta? Você tinha que fazer 3 ligações, registro civil, invisibilidade e acesso à cidadania. Lembra que redação do Enem são ligações. Então, é ligação que é feita. A ligação era essas 3 ligações que tinham que ser feitas. Legal? Então, são 3 ligações, o que é mais complexo para o aluno, porque são 3 ligações para fazer. E é mais complexo para o avaliador, porque ele tem que corrigir as 3 ligações. Legal? Então, aquela do registro civil, invisibilidade e acesso à cidadania, não é, por exemplo, compara com aquela persistência do preconceito contra a mulher. Preconceito contra a mulher, persistência. Você tem 2 ligações para fazer. Mas essa aqui são 3 ligações. Então, o repertório para render ele tem que estar ligado a esses 3 elementos para receber os 200 pontos. Né? Então, quando você coloca lá só um repertório que aborda a questão da cidadania ou só a questão da invisibilidade, ele não consegue fazer a ligação completa. Legal. E aí você não vai ter 200 pontinhos. Beleza? Então, a questão do repertório. Lembrando de novo, gente, qual é o problema mais comum? Repertório demais. Repertório demais não ajuda, só enche linha e não serve para argumentação. Lembrando que um repertório bem desenvolvido dentro daquilo que foi pedido, né? Você pode reutilizar o mesmo repertório que você botou na introdução, reutilizar ele, falando e enfatizando a questão da invisibilidade, do acesso à cidadania e ligando com a questão do registro civil, que tem uma ligação íntima, você pode reutilizar, ninguém reutiliza o repertório. Você larga o repertório na introdução, esquece o repertório, o resto do texto e aí coloca outros repertórios. Então é aquele papo que eu tenho anotado para vocês, quando mais é menos. Não adianta ficar enchendo a redação de repertórios inúteis, porque são prolixos, porque não rendem para nada, não servem para nada. O avaliador não vai levar em consideração aquilo. Beleza? Isso tem que ficar claro aqui. Então, quando eu trabalho com meus alunos, eu trabalho essa questão do repertório. Tem que ser usar o repertório bem usado. Pode ser um muito bem usado. Então, é a qualidade que interessa e não a quantidade. Na cabecinha do aluno, ele tem essa onda do repertório, essa doença do repertório, que eu chamo de doença do repertório, né? Que todo mundo quer botar repertório. Repertório, mano. Não importa qual é o repertório que você vai usar, tem que saber como usa e se você sabe usar muito bem. Ou seja, no Enem a gente chama de produtivo. O que é um repertório produtivo? Eu mastigo esse repertório, reviro de ponta cabeça, posso reutilizar, eu boto na introdução, mas reaplico esse repertório no desenvolvimento para mostrar bem que esse repertório tem tudo a ver com aquilo que eu estou discutindo. Aí é um repertório bem utilizado. Basta um e está resolvido o problema. Mas a ansiedade do repertório, a doença do repertório está fazendo mal para a galera. Tá? E aí você bate no limite. Você vai bater até os 880, quem sabe até 920. Mas se não souber repertório legal e saber usar, você não vai chegar aos 960. Isso tem que ficar claro. Beleza? Isso tem que ficar claro que isso é um problema. Essa é a dificuldade para quem está aí buscando notinhas no topo do processo. Bom, aí vai para a C3, que é mais complicada. Então, a C3 tem vários pontos. Tá? Primeiro deles, então, na proposta de 2021, quase todo mundo falou da mesma coisa, né? As redações que eu corrigia. Negligência estatal, vocês falam negligência, né? Que eu chamo de ineficiência, melhor que negligência, né? A ineficácia do Estado, né? E bem entendido aquilo que seja Estado, né, gente? Porque Estado pode ser governo federal, governo estadual ou governos municipais, legal? A indiferença da sociedade e a desigualdade social. Né? Eu encontrei esses 3 tópicos, que são os recortes
que o professor de vocês deve chamar de argumentos, que vocês colocam na introdução e, portanto, vocês têm que desenvolver. Então, como é que o avaliador vai examinar isso? Quando ele olha na sua introdução, que você coloca a negligência estatal, ele vai buscar o desenvolvimento desse argumento. E aí você vai botar lá, argumento 1, primeiro desenvolvimento, né? O governo não é negligente, diz que o governo é negligente, que não atende a população. Coloca um ponto e aí traz o Locke, traz um repertório qualquer desses que vocês decoraram. E onde é que está a argumentação disso? Quer dizer, onde é que você comprova que o governo é negligente? Você não traz nenhum elemento para isso. E como é que eu posso trazer isso, professor? Então, se você está usando esse argumento, você tem que elaborar esse argumento. Você se preocupa demais com o repertório e de menos com o argumento. Legal? Então, vamos pegar o John Locke, aquele, botar na lata do lixo, e vamos pensar, se eu já resolvi o problema do repertório, estou usando um repertório bem legal na introdução, agora eu vou focar na argumentação. Então, se o governo é ineficaz, eu tenho que explicar por que ele é ineficaz, eu tenho que dar exemplos disso. Onde é que está a ineficiência do Estado? Por que o Estado não consegue atender a todas as demandas da população? Onde está essa ineficácia? Comprove isso por meio de exemplos. Legal? Prove isso, argumente, isso não é feito. Ou seja, o Estado não atende à população, especialmente a população mais necessitada, população mais pobre, quem sabe. Estou dando um exemplo, tá bom? Mas você não discute isso. Quando você só pontua isso, você está fazendo uma exposição, mas você está esquecendo que isso é uma redação argumentativa. Redação argumentativa, se você não argumentar, não rola. Legal? Então, aí dá o que nós chamamos de falha argumentativa num argumento importante que o aluno elegeu como importante. Foi o aluno que elegeu como importante porque ele recortou isso e colocou na introdução e disse, olha, vou abordar isso. Então, isso vai impedir. Pensa bem, é assim, ó, quando a gente vai fazer a avaliação, você vai vendo os degraus, você tem que acionar uma chavezinha, legal? Então, para acender os 200 pontos, você não pode ter falha argumentativa naquilo que é mais importante. Se você elegeu aquilo como mais importante porque você disse que aquilo é importante, porque você anunciou que aquilo é um argumento seu, você não vai atingir os 200 pontos, você impede os 200 pontos na C3. Então, se vocês estão usando esses, e sempre essa questão da negligência estatal, que eu prefiro ineficácia do Estado, né? Então é isso que você tem que argumentar. Você tem que provar. Então, vamos lá, gente. Por que o Estado não é eficaz? E o que é exatamente a ineficácia? E dê exemplos dessa ineficácia. Onde ele foi ineficaz? E que Estado é esse? Você está falando do governo federal, do executivo federal, estadual ou municipal? Por que ele não é eficaz? Dê um exemplo da rotina do dia a dia, beleza? Isso é bem importante. O outro, a indiferença da sociedade. Tá? A sociedade é indiferente, a sociedade não dá bola para as pessoas que são invisíveis, a sociedade tem preconceito. Bom, se a sociedade tem preconceito, se a sociedade é indiferente, você tem que dar exemplos claros disso. E exemplos são os borbotões que você tem na mídia aí, exemplos no dia a dia, né? Da sociedade que é preconceituosa, dá exemplos desse preconceito ou dá exemplos dessa indiferença. Não é? Argumenta isso, mostra isso. Esfrega isso na cara do avaliador, mas isso é fundamental. O outro argumento que apareceu é a desigualdade social. Bom, essa é fácil de a gente trabalhar, né, gente? Porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Ele está lá junto com os países africanos em matéria de desigualdade social. E esse é um grave problema da nossa sociedade, a desigualdade social. Então, você tem muito material sobre isso. Eu não vou elencar, evidentemente, aqui, isso não é o objetivo, eu só estou pontuando a vocês que tem muito material. Eu tenho certeza que na escola vocês trabalharam muito a questão da desigualdade. Há dados concretos sobre desigualdade. Então, se você vai trabalhar esses argumentos, desigualdade, indiferença e negligência estatal, você tem que trabalhar os argumentos. Então, vocês não preparam os argumentos, mas preparam o repertório. Quer dizer, é um hiperfoco no repertório e uma falta de visão na argumentação. Legal. E o que acontece? Vocês não conseguem desenvolver um repertório que seja produtivo e nem fazer o texto que a gente chama de estratégico. O que é o texto estratégico? Que não tem falhas, que desenvolve os argumentos que foram colocados. Tá bom? Então, isso é extremamente relevante. Agora vamos para a cereja do bolo, tá? Então, eu vou falar a cereja do bolo, que é o último ponto daquela redação que é indiscutivelmente uma redação que você olha e diz, caraca, isso é mil. Que é o seguinte, claramente na C3, o Enem fala em hierarquizar as ideias, né? E, de um modo geral, o aluno não hierarquiza as ideias. O que é hierarquizar? Você não é treinado para isso. Quando você coloca argumento 1, argumento 2, os dois têm a mesma importância. O que é hierarquia, gente? Hierarquia é uma coisa tem que ser mais importante que a outra. Ou seja, não há uma ideia de fundo na maior parte das redações. O que seria essa ideia de fundo, a ideia mais importante? Que a gente vai chamar de uma
tese. Então, eu tenho que juntar essas coisas, ou seja, a negligência do Estado, a indiferença da sociedade, eu tenho que juntar numa tese. O que eu quero discutir, afinal de contas? É o sistema capitalista, as diferenças sociais, é a falta de cidadania. Eu tenho que ter uma ideia preponderante, que abrigue esses dois argumentos. Quando eu tiver uma ideia que abrigue esses dois argumentos, eu anuncio também, junto com os argumentos, no último período da introdução, eu anuncio essa tese e retomo no final do D2 essa tese. E aí a intervenção vai ser baseada nessa tese, porque essa tese vai juntar os dois argumentos. E aí eu vou ter uma única intervenção. Vocês estão fazendo duas intervenções, porque no colégio estão orientando vocês que tem que fazer uma intervenção para o argumento 1, uma intervenção para o argumento 2. Por isso que eu tenho a tese. A tese junta o argumento 1 e 2 numa única ideia, e a intervenção entra só nessa ideia. Então a intervenção tem que ter 5 linhas. Por isso, concisão. Por isso, uma única intervenção com os 5 elementos. E pronto, resolveu o problema. O que você faz? Você faz 2 intervenções, aí sua intervenção tem 9 linhas, e o desenvolvimento vai ter 7 linhas. Não pode, gente. O desenvolvimento vai estar capenga, está na cara. Você está vendo que está mal argumentado, vai ter falhas. Então, por isso que você aperta a letrinha, porque você é prolixo. Você gasta linhas em coisas que não importam. Enquanto isso, você não usa linhas para aquilo que importaria. Então, de novo, quando mais é menos. Ou seja, você está preocupado com a forma, mas não está preocupado com o conteúdo. Você quer preencher o formulário, você quer encher de repertório, mas você está sendo mal orientado. Beleza? Então, como é que a gente resolve isso? Olha só. Essa semana a gente vai estar, nós vamos estar ainda com esse grupo aberto, naturalmente, tirando dúvidas de vocês. Então, o que eu proponho a vocês é vocês trabalharem isso com qualidade. E vocês precisam de uma correção com qualidade. Não adianta corrigir, você entregar correção para sistemas que fazem aquelas correções superficiais. Diz que você está errando pontuação, mas não diz qual é o erro de pontuação. Então, a correção tem que ser detalhada. Você tem, então, 2 ideias aqui para trabalhar, né? Uma seria o pacote de correções de 3 meses. Eu trabalho com 3 meses de correção, são 12 correções, é um Classroom igual esse que você viu, legal? Com essas correções como você viu, o e-mail que a gente vai estar conversando, legal? Isso tudo está no Hotmart, eu vou deixar o link para esse produto aqui na descrição do vídeo. E tem o meu grupo, que é um grupo extensivo que vai até a prova do Enem. Aí esse grupo abriga tudo. Você tem o Classroom com a correção, toda semana uma correção, como você tem uma aula de 1 hora com as devolutivas, com um grupo pequeno de alunos, em que a gente vai discutir os problemas em comum e vamos ter teminha de casa para fazer, vamos ter orientação e o WhatsApp liberado para o aluno, então, tirar as dúvidas. Ou seja, o curso extensivo ele abriga tudo, é um pacote completo com aulas, né? E aí a aula a gente faz por aplicativo, naturalmente, né, com 1 hora de aula, falando sobre os temas, sobre os repertórios. O que é importante no treinamento? Você verificar que, além dessa correção detalhada, a gente tem que treinar modelos de acordo com os eixos temáticos. Então, eu peguei muita redação que o aluno sempre faz a mesma introdução com o mesmo repertório. Gente, aí você não está treinando, legal? Treinar é você treinar modelos. Você precisa ter vários modelos para cada eixo temático. Você pode ter modelos diferentes de repertórios, de argumentos. Se você está fazendo o mesmo repertório, o mesmo argumento, você não está treinando, você está preenchendo só o formulário. Treinar não é isso, legal? Então, a minha preocupação com tanto tempo de trabalho é como você estuda, e a minha preocupação é com o tempo que você gasta com coisas que não funcionam. Então, não adianta você ficar fazendo... Aí, quantas redações eu faço por semana? Depende da qualidade da correção que você está tendo. Se você não percebe a evolução, travou e não melhora, e não sabe qual é o seu problema, não sei direito onde é que está pegando. Se você não sabe direito, você está perdendo tempo. Você está fazendo redações que não estão funcionando, você está perdendo tempo porque as correções não são correções produtivas. Quando que sou eu que corrijo a sua redação sistematicamente toda semana, eu posso perceber o crescimento da sua redação. Agora, se você dá para uma banca, para pessoas diferentes fazer essa avaliação, eles podem fazer uma avaliação bem feita, mas eles não vão perceber a sua evolução, porque eles não conhecem o seu problema. Por isso, o trabalho não pode ser industrial, o trabalho tem que ser artesanal. Legal? Vocês estão lá com o meu endereço no WhatsApp, vamos continuar conversando, agradeço muito mesmo. Esse papo, eu adorei os papos que a gente teve, poder ler a redação de vocês e verificar quais os problemas. A gente vai continuar com vocês no WhatsApp, tirando dúvidas, né? A gente fecha aqui o nosso grupinho ali, a correção, né? Mas fica aqui o convite para a gente continuar esse contato, porque eu, especialmente, sempre cresço com isso. Um abraço a todos, obrigado pela parceria.